minha Açucena, minha bonina, dama da noite que me fascina, orquídea branca, rosa menina. Até um dia, companheiro de jornada, eu vou-me embora, vou seguir o meu destino, pois minha vida sempre foi um labirinto, correndo o mundo desde o tempo de menino. Pois minha vida sempre foi um labirinto, correndo o mundo desde o tempo de menino. Se algum dia Flor do Campo perguntar de onde vim, com quem moro, aonde vou, diga pra ela que procuro um novo mundo, que tenha paz, carinho e amor. Diga pra ela que procuro um novo mundo, que tenha paz, carinho e amor. Adeus, flor do campo, minha Açucena, minha bonina, dama da noite que me fascina, orquídea branca, rosa menina. Adeus, flor do campo, minha Açucena, minha bonina, dama da noite que me fascina, orquídea branca, rosa menina. Até um dia, companheiro de jornada, eu vou-me embora, vou seguir o meu destino, pois minha vida sempre foi um labirinto, correndo o mundo desde o tempo de menino. Pois minha vida sempre foi um labirinto, correndo o mundo desde o tempo de menino. Se algum dia a Flor do Campo perguntar de onde vim, com quem moro, aonde vou, diga pra ela que procuro um novo mundo, que tenha paz, carinho e amor. Diga pra ela que procuro um novo mundo, que tenha paz, carinho e amor. Adeus, flor do campo, minha Açucena, minha bonina, dama da noite que me fascina, orquídea branca, rosa menina. Adeus, flor do campo, minha Açucena, minha bonina, dama da noite que me fascina, orquídea branca, rosa menina. Adeus, flor do campo, minha Açucena, minha bonina, dama da noite que me fascina, orquídea branca, rosa menina. Adeus, adeus, adeus. Até amanhã, durma bem, tenha bom sono. Não deixe que as amarguras te levem ao abandono. Por mais que digam os outros, ninguém é o nosso retrato. Cada um sabe melhor onde lhe aperta o sapato. Até amanhã, durma bem, até amanhã. Até amanhã, tenha um bom sono.
Não deixe que as amarguras te levem ao abandono. A amargura foi ontem, hoje sobrou só o saldo do fogo da nossa vida. Amanhã será o rescaldo. Até amanhã, turma bem. Até amanhã. Até amanhã, turma bem. Até amanhã. Até amanhã, turma bem. Até Salve, salve, galera. Boa noite para todas, para todos que nos acompanham. Boa noite, Luiz, Fernanda, Allenberg. É um prazer ter vocês aqui. Chegamos aí ao som de Socorro Lira, Adeus. É o último encontro do Bororé ao Mundo. O Bororé que se coloca e se projeta para o mundo. Fizemos uma série de lives, 4 lives. A gente chega nesse 4º encontro. A gente, sem palavras, de quem passou por aqui, encerrar esse ciclo. Quem sabe a gente não pode ter outros. A gente já estava aqui combinando os próximos encontros também de maneira presencial. Tomara também que a gente passe, supere essa fase delicada que a gente vem passando e que esses próximos encontros também possam ser presenciais. Agradecer aos nossos convidados mais uma vez. Obrigado, Fernanda, de coração. A gente sabe as relações estreitas aí com a Equativa, também aí com grandes entusiastas com o Eduardo Freire. Não vamos ficar falando, ou vamos falar do passado, senão a gente também entrega a idade também, né? Mas também, Fernanda tem um rolê aí também no território do Grajaú. O Allenberg é um prazer conhecer também o projeto, a Fundação Casa Grande, o Museu do Homem Cariri, e o nosso mediador, convidado também da noite, Luiz Mizukami. Obrigado, Luiz. Luiz, que é um parceiro, virou aí estava comentando que a gente teve na mediação dos encontros as pessoas do projeto Bororé ao Mundo, né? E esse agora não é diferente. A gente tem como um grande parceiro e um cara que faz parte do nosso projeto, o Luiz. E não é um convite, é uma convocatória para você fazer parte do nosso projeto, do Bororé ao Mundo. A gente já se sente super parceiro. Conheci o Luiz, ele vindo aqui na ilha, a gente mostrou um pouquinho dos nossos trabalhos, beleza? A gente é uma grande honra ter esse encontro aí com vocês. E obrigado ao Edson. O Edson que está fazendo essa técnica maravilhosa, que organizou essa mágica toda para a gente estar aqui. Obrigado à disponibilidade do tempo de vocês. Um grande abraço aí para quem acompanha esse encontro de hoje. Vou falar do QR Code. Olha aqui, ó, o QR Code é aquele códigozinho aqui que a gente consegue acessar o site. Gente, acessa o site Bororé ao Mundo. Esse é o ciclo de debate-papos, a gente chama de debate-papos, né? Encontros de conversa. O público daqui a pouco vai conseguir aí compartilhar, interagir, mandar sua pergunta, sua observação, sua provocação, beleza? O site está aí, disponível para vocês entrarem. Entrou o vídeo do site também, vocês conseguem acompanhar um pouquinho o vídeo do projeto. E aí fica essa provocação aí para vocês, para essa noite agradável de conversa que a gente vai ter. O Bororé ao Mundo veio provocando aí essas histórias de narrativa, de memória. É um projeto em parceria com o Adrião, uma escola pública, escola estadual, aqui na Ilha do Bororé, em parceria com a Casa Equativa e também em parceria, nos últimos 3 anos, um programa de extensão com a FAU-USP. O que aconteceu é que a gente vem desenvolvendo um memorial aberto, que
eu acho, inclusive, tem muito a ver com o tema de hoje, né, que é o Memorial Aberto, a cidade como museu. A comunidade resgata suas histórias, começa a fazer os seus próprios mapas, né, cartografias, mapeamentos, acervos de história, e aí cria um banco de dados. O que é esse site? O que é essa plataforma que a gente está convidando de vocês a interagirem em cá? É um acervo, é um banco de dados disponível e aberto, que ele não tem fim. Os adolescentes, as crianças e a comunidade da Ilha do Bororé vai alimentar esse site com histórias, com narrativas, com dados. Entrem lá, visitem para vocês verem o site, é o lançamento do site. A gente convida vocês a trazerem perguntas, inquietações, e vida longa, Projeto Bororé ao Mundo, um nome que foi dado pelos próprios adolescentes. Um grande abraço a todo mundo que está envolvido nisso, são várias mãos, são várias pessoas que estão envolvidas nesse projeto, e vamos que vamos, a bola da vez. Luiz, grande parceiro, tem um trabalho aí de muitos anos na Secretaria de Cultura do Estado, né, Luiz? Desde 2007 que você está lá? Não precisava falar a idade, assim, né? Eu já. Mas sim, já desde 2007. Estou entregando as datas aqui, mas deixa eu passar a bola aí. A noite é nossa. Bom encontro, Luiz, de coração, obrigado mesmo. Vamos que vamos. Pode seguir. Tá certo. Bom, boa noite a todos, a todas, a todos. Enfim, para mim, esse estar mediando aqui essa última live aqui desse ciclo de lançamento do site Bororé ao Mundo é uma honra. E também um exemplo do resultado do que é esse ciclo de afetividades e afinidades. Todas as pessoas que estão aqui presentes na live, o próprio Jason, o Allenberg e a Fernanda, são pessoas que, de alguma forma, compartilham aqui entre si essa coisa de militar pela cultura. Eu acho que seria a melhor definição. O Allenberg já tem um trabalho exemplar na Fundação Casa Grande, e aí depois a gente vai falar um pouquinho mais a respeito desse trabalho. A Fernanda conheci, assim, lá nos idos lá no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, num curso de museu, onde ela cuidava da área de memória e museus, aí depois organizou várias ações, inclusive um curso de museologia social, e aí depois os caminhos também do turismo social, mas sempre com esse pezinho na investigação do que é essa questão da memória, da história que nos faz. E o tema dessa live de hoje é justamente Memorial Aberto, essa memória que vem e presentifica para nós o que é que nós estamos realmente, de onde viemos, e aí depois, e a partir desse de onde viemos, o que é possível fazer no presente e planejar esse futuro. Eu acho que o que une também esses trabalhos, tanto que a Fernanda, o Allenberg e o próprio Jason, quando fala do Bororé ao Mundo, falam sobre essa questão muito forte sobre o território. Então, a Fernanda vai falar de uma investigação que ela fez a partir do próprio deslocamento e da investigação das suas próprias raízes, de onde vieram meus antepassados. E aí depois a gente vai ver, vieram lá do Ceará, e aí depois ela vai contar um pouco dessa história para a gente também. O Allenberg, circulando por todo esse Brasil, por toda essa vida, ele chega e vai também implantar muito naturalmente todo um processo de empreendedorismo infanto-juvenil por meio da cultura e também usando toda essa história daquele território da Chapada do Araripe para poder se ressignificar então e também trazer aquilo como elemento para que as pessoas possam trabalhar. E eu acho que o Bororé ao Mundo também parte desse mesmo princípio. Fernanda, acho que a gente pode começar com você. A dinâmica, então, só para estabelecer, vocês já podem ir mandando perguntas. Nós vamos ter, então, 20 minutos para a Fernanda falar. 20 minutos depois de falar do Allenberg. A gente vai ter 20 minutos para que a gente possa, então, interagir com as perguntas de vocês.
Então, Fernanda, a palavra é sua. Seja bem-vinda, Fernanda, a mãe do Taiguara, que eu conheci lá faz um tempão. Não vamos falar quanto tempo, né? Mas, assim, justamente por conta do Taiguara, que ela é tão fã, assim, que deu até no meu filho, o cantor Taiguara, acabei resgatando uma letra, um verso de uma letra de música, que acho que vai abrir bem, então, a sua fala, Fernanda. Se em algum lugar do mundo existe gente que é destino, o encontro é lindo por ser simplesmente encontro. Quem se fecha não se acha, enxerga só a solidão. Então, vamos nos abrir. E aí, Fernanda, agora é com você. Nossa, mas aí você me arrebata já, né? Logo de início. Quero dizer que, até aproveitando o arrebatamento, né, que o Luiz me faz aqui também, dizer que é uma honra mesmo, assim, tá nesse debate ao lado de pessoas tão especiais e tão importantes na educação, na cultura, nas discussões de memória, nas lutas por memória também. E eu começo agradecendo, então, o Luiz, que é uma pessoa que tem um trabalho muito sério, engajado nessa área de museus e da memória. O Allenberg, que eu também admiro muito, que é essa pessoa cheia de afeto, né, e traz a força da experiência das crianças, dos velhos e dos museus orgânicos lá do Cariri, muito mais. A Ecoativa, o Jai e o Edson, por esse debate, mas também a história de ocupação toda, de recriação desse espaço da Ecoativa, do Bororé, que é muito extensa também. Por todos que fizeram esse debate, né, e aí também lembrando aqui as pessoas que estão construindo esse site, todas elas, né. Também quero lembrar pessoas aqui ao longo da fala, lembro o Morro da Macumba, né, que foi um projeto lindo no Grajaú, que contou a história do Cocaia, né, que traz uma versão da história do Grajaú, que traz uma versão da história de São Paulo. E que na época foi um memorial aberto, né? Então a gente faz isso já, né? Já se faz muito isso, memorial aberto tem muita história. Quero dizer que eu vi o vídeo no site, né, de vocês já, o vídeo do Cauã, tem vários, né, na verdade, mas eu vi o vídeo do Cauã, da Escola Adrião Bernardes, entrevistando a Sueli. E aí logo, assim, eu lembrei da história de que no Museu da Maré, lá no Complexo da Maré, antes de tudo, no meio desse processo, foi um vídeo de jovens com os mais velhos, para saber da história da Maré, parte dessa história que virou um museu. O Museu da Maré, que é um museu, para mim, fundamental para entender a história do Rio, a história do Brasil. É um museu vivo, né? Então, quero lembrar também do Museu da Maré, um dos museus mais lindos que eu já vi. E aí a presença da escola nessa ação toda me lembra também o Museu Vivo de São Bento, no Rio de Janeiro, que é um museu, é a cidade, o museu é o espaço, o museu tem muitos lugares, e é um museu que é articulado e segurado no punho por educadores e professores, né? Alguns historiadores, outros de várias áreas, e que é uma experiência também fantástica. Então, a gente tem muito onde se apoiar e muito de que conhecer também, né? Isso é sempre. Lembro aqui também de algumas pessoas importantes, para qualquer fala aqui minha também. Uma das pessoas é o Mário Chagas, né, que é um poeta e mestre querido, que diz que o museu ele deve servir à vida, assim como a memória. Se o museu não serve à vida, não serve. É uma reflexão que eu acho que vocês já têm muito claro aí também, no Bororé, mas que fundamenta uma discussão também. Outra pessoa que eu queria lembrar aqui é o Casé Ngatu Tupinambá, um Tupinambá de Olivença, na Bahia, que ele diz que, falando da memória indígena e nordestina, ele diz: a nossa memória só é possível ser contada pela oralidade e pelo sonho. Né? Que aí já é uma outra pista para mim, também muito importante. E, por último,
lembranças de pessoas importantes aqui. Lembrar o Nego Bispo, que é um quilombola de Piauí, que ele diz assim, eu vi recente, assim, né? O lugar da geração neta é no colo da geração vó. Isso é que é o começo, meio e começo. Ou seja, não é começo, meio e fim. É começo, meio e começo. E é nessa interação entre essas gerações que isso acontece. E aí, no Cariri, a gente já vai ouvir bastante sobre isso também. Então, meu nome já foi apresentada. Agora que eu falei o nome dessas pessoas, eu parto e agradeci também, parto para me apresentar. Eu sou cofundadora da Caramuja Pesquisa Memória Audiovisual, é uma produtora independente, fundada com Daniel Fagundes, meu companheiro, que a gente articula muitas outras pessoas para estar junto em alguns projetos como esse. Eu trabalho na assistência técnica do Programa de Turismo Social do SESC também, São Paulo. E eu sou neta de Carmela e Guilhermina. Sou da primeira geração de uma família de imigrantes, então sou da primeira geração de uma família nascida em São Paulo. As gerações anteriores eram meu pai boliviano e minha mãe cearense. E por isso mesmo, por pensar essa história minha, por pensar nessas fugas de que eles fizeram de algum modo, um pai que fugiu da Bolívia, que saiu da Bolívia por fugir da ditadura naquele período, uma mãe que de algum modo saiu também de onde ela vivia para sair de algumas relações que ela vivia. E essas são histórias que elas me marcaram profundamente. Onde estão as marcas da minha família na cidade, mas não só minha família no pessoal, né? Onde estão as marcas dos migrantes não europeus na cidade? Onde estavam as marcas das memórias do Nordeste na cidade? Então, desde muito novinho, eu queria olhar e me ver refletida, ouvir sobre as memórias na cidade, sobre os museus, sobre tudo. E eu tinha uma inquietação desde novinha sobre isso. E foi com a maternidade. Aí o Luiz falou de Taiguara, que é meu filho. Foi com a maternidade que eu decidi tentar responder essas perguntas. E isso é muito importante, porque a memória, ela se constrói no agora, mas ela olha o futuro. Né? Então, é muito importante esse momento para a maternidade. Quando eu tenho um filho, quando outra geração nasce, eu vou falar, não, agora eu vou me dedicar à memória, que essa é uma inquietação que eu sempre tive. Né? A memória, ela liga passado, presentes e futuros. Ela projeta outros olhares, ela faz escolhas. A memória projeta mudanças. Né? O que preservar, o que ignorar, o que destruir, que é uma discussão que hoje se faz em relação aos monumentos, né, por conta do caso do Floyd, do assassinato. Então, a gente tem que pensar em todas essas coisas, né, que a memória é uma construção. Então, eu fiz essa pergunta sobre essas memórias que eu via e que eu não via na cidade, que eu via porque eu sabia que elas estavam lá, mas eu não sabia exatamente onde e como, que eu fiz a minha pesquisa de mestrado. E essa pesquisa, ela poderia ser em qualquer lugar da cidade, mas eu escolhi um, e a gente tem que escolher, e aí eu escolhi, naquele momento, era um momento em que eu chegava no Bexiga, eu trabalhava muito próximo, e eu chegava no Bexiga e comecei a percorrer aquelas ruas, conhecer, e eu percorria muito mais a parte baixa do Bexiga, que era onde eu morava. E aí o Bexiga, ele é um bairro localizado numa região central de São Paulo, que já foi há muitos anos atrás suburbana, a cidade, né, já foi fora da cidade, e hoje é o centro, né, porque a cidade se expandiu loucamente. E o Bexiga, ele tem uma topografia, que ou seja, assim, eu morava na parte dita baixa, assim, porque aqui era onde ficavam os rios, o rio Saracura, que hoje foi soterrado por avenidas, e lá no alto você tinha o Caguaçu na época, que era a Avenida Paulista. E essa topografia, ela ainda é muito presente, né? Ela existe, e aí algumas pessoas chamam assim.
Nessa parte baixa a gente tinha o Quilombo Saracura, no Alto Caguaçu, e essa topografia, ela também estava ligada à classe social, né? Então, os barões moravam lá em cima, e embaixo a gente tinha, por exemplo, os quilombos e as pessoas mais pobres. Então, era uma questão também, existia uma divisão de classe social e de cor também. Então, todo dia eu caminhava pela Rua Santo Antônio, e aí eu percebia que existia um Bexiga que não era só aquele Bexiga que eu sempre ouvi falar, que era o Bexiga da massa, da festa italiana, que existe, né? Mas não era aquele Bexiga que eu me deparava todos os dias. Era um Bexiga com outros sotaques, com outros jeitos, apelidos, piadas, comidas, restaurantes, comércios. E eu percebia um Nordeste, ou vários Nordestes ali naquele Bexiga em que eu caminhava todos os dias. E eu me perguntava, né, mas esse bairro, na verdade, oficialmente não é nem bairro, essa região ela é conhecida por ser italiana. Eu sabia das lutas para se reconhecer a história negra, mas eu via também um Bexiga de Nordestes ali, diversos, né? E eu queria entender um pouco melhor. E aí eu decidi fazer minha pesquisa de mestrado sobre os percursos de pessoas vindas do Nordeste que marcavam o Bexiga. E a pesquisa deu à luz a um documentário que ainda não nasceu, que está sendo finalizado, mas eu queria compartilhar com vocês algumas imagens prévias, né? A gente fez o que a gente chama de teaser, né? Que é um videozinho que a gente, para apresentar esse vídeo. Então, não sei se a gente pode exibir ele aqui agora, já um pedacinho dele. Ao tirar os pés do chão que nasci, tirei o direito de ter liberdade. Assim que cheguei na tal de cidade, passei muitas noites sem poder dormir. Os filhos na rua. A mulher com medo, se dormisse tarde, se acordava cedo para pegar o leite e receber o pão. Isso para quem foi criado em fazenda, com tudo da roça, sem nada de venda. Se não for, parece uma humilhação. A partir da década de 30, 40, 50, a gente tem uma forte migração nordestina para São Paulo, né? Não é uma pequena migração, é uma baita de uma migração nordestina, e esse nordestino geralmente é um indígena. São Paulo, você vive para trabalhar e trabalha para viver. E é ilusão. Mas a gente que constrói a vida lá fica difícil abandonar tudo e vir para cá. Muitos artistas, há anos atrás, saíam de suas regiões para outras regiões e absorviam essas outras regiões e meio que ignoravam a sua origem. Hoje tem uma diferença muito grande, que é artistas, e principalmente os nordestinos, fazem questão de, em todos os lugares que vão, dizer: eu sou de tal lugar, nordestino, do sertão, da terra rachada. E aí isso tem causado essa elevação da autoestima. Quando eu olhava para a televisão quando eu era criança, eu não reconhecia. Por exemplo, o Belchior, para mim, é um gênio, né? Mas quando eu era criança, eu não fazia nem consciência de que o Belchior era cearense. E daí ele foi para o Bexiga. Ele foi para a Rua 13 de Maio, um apartamento. Enfim, tem essa relação geográfica, mas eu não sei exatamente qual é a relação afetiva. Eu sei que ali nasceram grandes coisas da vida dele, né? Provavelmente também tenham sido compostas algumas das canções de alucinação. Ei, no esporte nada! Tudo! Ei, no esporte nada! Tudo! Então como é? Como vai ser pra ser será? A gente acaba virando quase que uma atração
pitoresca do local, que o pessoal vem almoçar no rancho nordestino, de repente tem um monte de gente torcendo para um time, falando sotaque diferente, cantando músicas diferentes. Somos todos pernambucanos, moramos em São Paulo, a gente escolheu um bairro central, um bairro que tem a nossa cara também, porque o Bexiga tem essa cultura italiana, mas também tem muito nordestino aqui. Meu nome é Segismundo Bruno, eu sou nascido aqui no bairro, tudo bem? E sou descendente de italiano, porém eu tenho uma referência muito mais próxima dos nordestinos, e então eu posso te falar com maior tranquilidade, porque é uma mistura mesmo de costumes, né? A gente acaba adquirindo esses costumes. Sou loiceira no barro moldando a vida, farinha de mandioca na oca é minha comida. Entendo de linhas tortas e de fazer despedida, portanto, entendo de asas, assim como de voar. Voar é voltar para casa que não se sabe onde está, mas ir faz parte da ida, assim como faz ficar. O bojo do meu zabumba é feito da Macaíba. Quando vem menina, eu venho lá da Paraíba. O bojo do meu zabumba é feito da Macaíba. Quando vem menina, eu venho lá da Paraíba. O bojo do meu zabumba é feito da Macaíba. Ah, voltou. Esse foi... Agora eu quero assistir logo Oi? O Gente Bexiga, cadê o lançamento? Quero assistir logo o Gente Bexiga, cadê o lançamento? A gente faria o lançamento agora, né? Mas não, a gente teria que fazer o lançamento aqui no Bexiga e em Mombaça, porque as duas regiões estão conectadas e as duas regiões fazem. Eu acho que o Bexiga faz um pouco de Mombaça e Mombaça faz Bexiga também, que é uma região do sertão central cearense, e a pesquisa no mestrado, no caso, acabou indo para aí, porque ela começa no Bexiga Grande, começa a ficar em um quarteirão só, depois ela vai para algumas ruas, depois eu fico mais na Casa do Norte, e depois eu entro num ônibus, que é um ônibus que existe, faz um trajeto semanal, ida e volta, São Paulo, Ceará, toda semana. Toda semana, as pessoas vão e voltam na mesma semana, na semana seguinte vão e voltam, e sempre com muita gente. Não está ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. E aí a gente acabou entendendo o que é esse espaço, né, do próprio ônibus, que é também um espaço de memória, né? A Casa do Norte pode ser um espaço de memória. A carne seca que tem na Casa do Norte, ela pode ser um lugar de memórias. O ônibus, esse ônibus pode ser. E como que as memórias elas se constroem uma coletivamente, né? Também. Então, esse foi um pouco do trajeto. O título da live já diz, é memorial aberto, né? Então, essa foi um pouco da história dessa pesquisa. O documentário ele faz um caminho diferente, porque ele tem vida própria, a pesquisa também tem vida própria, faz um outro caminho, mas é entendendo que em todo lugar a gente tem narrativas mais visíveis e menos visíveis, que as escolhas nem sempre estão claras, e esse desejo de evidenciar isso também, evidenciar que existem disputas de memória, mesmo quando existe uma cordialidade, uma coexistência pacífica e, de fato, né, entre as memórias, mas as disputas, elas existem, né? Então, o Bexiga, ele é exemplo em muitos aspectos para falar disso, né, dessas disputas, né? Seja numa coisa mais concreta, como a gente tem soterramento de rios, né? Então, esse apagamento dos rios, a gente tem o soterramento da história do Quilombo do Saracura, que a Vai-Vai, né, ela é esse remanescente dessa cultura, dessa história, ela mantém vivo muito disso, a partir da música, né?
E essas outras narrativas de imigrantes que a gente tem também, né, e que tentam resistir a esse branqueamento, nessa tentativa de branqueamento da memória, né? E aí, lembrando, aqui em São Paulo, a gente até pouco tempo tinha uma instância pública, que era uma instância que carregava o nome de colonização, né? Ela era com o propósito de trazer, por exemplo, de ações diversas, né? Trazer, por exemplo, migrantes europeus para branquear a nossa população aqui então, a gente tem muitos exemplos dessa tentativa. Agora, essa discussão sobre os monumentos, né? Os monumentos que, claro, no geral, não representam muita gente. Fernanda, acho que segura um pouquinho, porque acho que a gente vai ter que ter uma versão pergunta ainda. Que a gente já tem tantos elementos. Nossa, brigadão, viu, pela sua apresentação, e acho que a gente tem uma ótima provocação já para os 30 minutos de debate final. Hein? Quer dizer, debate não, debate e papo, como diz o Jair e o pessoal da Equativa. Bom, nosso próximo convidado desse painel, o Allenberg, todo mundo, boa parte já conhece o Allenberg, mas assim, o Allenberg, ele não tem assim a ideia da importância desse trabalho que ele impacta na vida de muitas pessoas, principalmente na minha. Eu acho que foi o Allenberg que me ensinou também, por conta desse trabalho que ele realiza, que é possível trabalhar com cultura e com memória e fazer diferença, sabe? Eu poderia falar, então, dos museus orgânicos, que a Fernanda já comentou na fala dela, poderia falar de todos os casos de empreendedorismo juvenil, poderia falar de patrimônio imaterial lá do Cariri. Ele apresentou tanta coisa, mas, assim, eu acho que mais do que ficar falando unicamente sobre o Allenberg, acho que vale a pena mostrar um pouco, vou recorrer um pouco a um vídeo que mostra um pouco desse amor que o Allenberg tem pelo Cariri. Ele fez uma pesquisa, a história do Allenberg, pelo que eu sei, assim, ele começou numa pesquisa etnomusical, ele e a Rosiane Guima Verde fizeram naquela região, e aí depois acabou resultando num disco. Esse disco, inclusive, foi revisitado agora junto com o Aécio, que é uma das crianças da primeira geração lá da Fundação Casagrande, ou seja, eu digo primeira geração porque já são 27 anos de existência da Fundação Casagrande, e aí depois eu queria, então, que fosse mostrado esse vídeo para que vocês pudessem ter um pouco da ideia do que é essa relação do Allenberg com o Cariri. Ela tanto tinha com a paisagem, como também tinha com o som do rio. O vento das árvores e as águas. Então, entre um e outro, sempre existia um diálogo, e aquilo ali para mim me encantava. Então, isso para mim foi uma coisa que sempre me encantou. E eu acho que a lenda é um resultado disso tudo. Anauá. Allenberg, a palavra é sua. Chegou a hora, né? A hora minha. Bem, uma coisa, né? A relação que a gente tem com a Chapada do Araripe tem sido assim nossa professora, na realidade, né? De onde é que a gente vem, né? Do canto que a gente vem, o canto que a gente nasce, e a gente se pergunta por que é que nasce nesses cantos, né? E por que é que esses cantos nascem na gente, né? Porque a gente nasce nesses cantos e esses cantos vão nascendo na gente com o passar do tempo. E veja só, quando se fala de território, um território ele é formado a partir das placas tectônicas que formam o território. Todo mundo sabe, geologicamente, que embaixo desse
desse montoado de terra que tem aqui, que nós estamos pisando, tem as placas tectônicas, que são as placas que se movem e que movem os continentes, né? E que formam os oceanos. Então, a terra é uma bacia com um monte de casca de melancia em cima, tá entendendo? Que fica afastando, se unindo. Então, uma época já foi tudo junto, depois se separou, e o que faz esse movimento são as placas tectônicas, né? O princípio do território começa aí, né? Então, vamos começar pelo princípio, né? Porque é muito interessante a gente entender isso, né? Entender a natureza do território, porque tem um território que é um limite, é um limite geográfico, e muitas vezes até as pessoas têm uma certa, e de certa forma tem uma influência migratória, mas também tem uma influência federativa, onde a federação divide os estados e acontecem as barreiras, né? Os muros, né, do mundo, do planeta, né? Feito dentro de cada pedaço de melancia desse, cada casca de melancia dessa que está dentro dessa bacia balangando. Então, o seguinte, essas placas tectônicas são elas que formam as montanhas, quando elas se encontram, são elas que formam os vales, quando elas se separam. Então, quando elas se formam uma montanha, sonoramente, isso já é um megafone, né? Quando elas abrem-se, se forma o quê? Uma concha acústica. Aí o som habita nesses dois locais de forma diferente. Isso é muito importante para uma coisa que mais na frente a gente vai conhecer como paisagem sonora. Então, essas placas tectônicas, de acordo com esse movimento dela e desses encontros que ela tem, quando ela sobe, né? Quanto mais sobe, mais frio é, né? Quanto mais desce, mais quente é, né? E é o seguinte, então, isso influencia diretamente numa coisa chamada bioma. Então, é justamente esse movimento geográfico que as placas produzem nesse barro de cima, né, que vai formar justamente esse bioma, e que esse bioma vai definir o tipo de fruta que tem ali, de árvore, de vegetação. Então, essa vegetação, ela vai determinar o tipo de animal que vem se alimentar ali. Então, se você tem no Cerrado cambuí, você tem cajuí, então você vai ter animais referentes àquele tipo de alimentação que são os primeiros herbívoros, né, que vêm comer. E aí esses herbívoros vêm e, então, inclusive, define a alimentação dos peixes, dos rios e as árvores que caem lá dentro, e os peixes se alimentam daquilo ali. E a vegetação também aquática, que nasce a partir desse bioma, né, que eles se alimentam. Então, vem em seguida os predadores, né, que são os animais que comem carne, né? E aí, esses animais que comem carne, eles vêm para se alimentar dos herbívoros, né? Começa a cadeia, né, alimentar e a cadeia de povoamento daquele território. Depois disso, depois desse ambiente formado, aí vem o homem habitar, né? O homem vem habitar. Então, o homem, quando chega naquele ambiente, ele faz a leitura desse ambiente. O que é que ele tem, né? Ele tem aquela leitura que ele faz daquele ambiente. Então, um povo que habita um vale, as palavras, elas têm toda a ver com a formação geológica, assim como o sotaque, como eu estou falando aqui, está entendendo? Que eu estou em torno de uma chapada, é diferente de quem vive na beira do mar, chiando, está entendendo? Igual o vento bate no mar e nas ondas. Então, isso vem definir isso. Então, na cadeia sonora do ser humano, esses relevos são as pautas de uma partitura, está entendendo? Que daí define a melodia, divide o sentimento da pessoa, define o sentimento da pessoa poético, o sentimento de expressão corporal, tudo a partir daquela geografia, né? Então,
essa leitura, o homem escolhe a forma de expressar seu sentimento através da arte. E a arte é a ponta da caneta Bic que escreve nas rochas, nas pinturas rupestres que pintavam as cavernas na pré-história, na mitologia, né? na forma de contar esse território, porque quando você chega numa área que é arqueológica, com cavernas, com pinturas rupestres, né? E até cerâmica e lítica, você tem ali uma coisa que é o seguinte, que você tem ali, que antes daquilo ser um sítio arqueológico, eu considero o sítio arqueológico como um cemitério, tem um sítio mitológico, e o sítio mitológico é a maternidade, é a forma com que o homem se expressa. Como é que nasce, de onde é que nasce a mitologia humana? Nasce do contato, do limite entre a terra e o ar. Então o homem começa a olhar para o céu. E é impressionante como as cavernas com pintura rupestre aqui no Nordeste, e aqui na Chapada, você encontra estrelas, você encontra constelações, né? Onde o homem passa a contar o tempo. E daquela vegetação ele tira aqui a bebida do manacá com a jurema, que ele bebia. Só quem tinha acesso a essas pinturas rupestres era os bisamuyê, né? Eram os caciques, os caboclos, né? Que profetizavam, via o futuro. E eles bebiam aquela jurema e ali eles se encantavam e traziam aquilo ali, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a Chapada do Araripe é isso. A Chapada do Araripe é um livro deitado, onde a sua estratigrafia vem determinando a idade geológica. A gente mora no pé de um livro deitado. E esse livro deitado ele se dá quando se forma essa plataforma da América do Sul, que os Andes são erguidos e começa a se erguer também os terreiros baixos, que são as chapadas, a Chapada dos Guimarães, a Chapada Diamantina, a Chapada dos Veadeiros. Isso são os terreiros baixos dessa história geológica que são soerguidos depois pelas placas tectônicas e o fundo vira o teto. Então, essa movimentação e essa leitura toda é que forma a cultura do homem. E é muito interessante, né, que isso que eu estou dizendo, a gente vê de uma forma musical, por exemplo, a música do Gilberto Gil, né, quando ele diz assim numa música dele, que é assim: debaixo do barro do chão da pista onde se dança. Eu não sei se vocês conhecem essa música, né? Vocês conhecem essa música, né? De onde é que vem o baião? Então, ele diz: debaixo do barro do chão da pista de onde se dança, suspira uma substância sustentada por um sopro divino, que sobe pelos pés da gente e de repente se lança pela sanfona afora até o coração do menino. Debaixo do barro do chão da pista onde se dança, é como se Deus irradiasse uma forte energia que sobe pelo chão e se transforma em onda de baião, chachado e xote. Que debaixo do barro do chão. De onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. De onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. Então, de onde vem a esperança, a substância espalhada, o verde dos teus olhos pela plantação? Vem debaixo do barro do chão. Então, nessa letra de Gilberto Gil, ele fala isso, né? Ele fala, Gilberto Gil está virando uma entidade, né, nacional, uma entidade, um preto velho, né, que está se transformando, Gilberto Gil. Então, é o seguinte, então ele já traz essa coisa do que eu estou falando de uma forma de uma poesia. E isso é que define o que é um território. O território, ele é uma coisa que... Aí, depois de tudo, é que vem as migrações. As migrações de um povo. Os tupis vieram aqui para a Chapada do Araripe. Para vocês terem uma ideia, quando a Chapada foi soerguida, o Rio São Francisco passava aqui. E hoje afastou. Está onde ele está hoje. Então, você imagina o movimento que é isso. E isso está no sentimento
Onde é que está guardado isso? É na Biblioteca Universal, é no sentimento suspenso no ar que tem naquele território. Esse território, ele alimenta, né? Alimenta aquele ser humano que ali mora naquele território, desse imaginário. O imaginário não é do ser humano, o imaginário é do território, né? Eu digo sempre que o mito, ele habita um dedo acima do chão, e ele não depende da pessoa. Ele não depende da pessoa. O mito, a mitologia, as lendas, elas estão ali habitando aquele lugar, e elas se apresentam, né? Todo esse sentimento do território para um poeta como Patativa do Assaré, que diz assim, né? Ele diz assim, uma coisa que eu acho bonito, Patativa, são esses visionários, né? Do território, os profetas do território, os visionários que vê aquilo que ninguém vê. Ele diz assim, aonde eu olho, eu vejo um verso se bulir. Olha que coisa bonita, né? Aonde eu olho, eu vejo um verso se bulir. O poeta, ele vê isso, né? E ele diz, quando eu olho para cima, eu vejo uma cachoeira de rima caindo em cima de mim. Então, isso são sentimentos que moram no território, habitam no ar do território, né? Então, o território, meus amigos, não é a coisa do ser humano. O território é o espírito do lugar. Então, é muito importante isso, quando o Brasil, com a federalização e com a federalização dos países, houve uma divisão desse sentimento. Por exemplo, eu começo pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul era um território chamado Pampas, que foi dividido, os Pampas foram divididos por 3 países, o Uruguai, a Argentina e o Brasil. Mas ali, aquele sentimento de separatismo não é coisa de gaúcho, não, é do território, porque dividiram o território, tá entendendo? Por 3 países. A Chapada do Araripe, nós estamos aqui do lado do Ceará, do lado de lá, aqui eu estou a 40 quilômetros do Pernambuco, estou a 1 hora da Paraíba e 1 hora do Piauí. Então, o nosso território era uma mesa, era redondo, com uma mesa no meio. Quando veio a federalização do Brasil, transformaram a mesa num muro e dividiu o nosso povo. E é tão interessante, né, que como é que o visionário, o poeta, quando ele se encontra com a música, ele reúne novamente, né? Tem uma música de Luiz Gonzaga, ou de Patativa do Assaré, que fala sobre essa epopeia, né? Que até migra para isso, né? Que foi falado e que foi abordado pela Fernanda, e por esse vídeo que a gente viu aí. Esses nordestinos que chegam aí. Como é que esses nordestinos chegam aí? Eles chegam através de uma coisa linda, que é a Triste Partida. Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. E assim fala o pobre do seco Nordeste, lembrando da peste, da fome feroz. E apela pra março, que é o mês preferido do santo querido Senhor São José. Meu Deus, meu Deus. E aí vai, Triste Partida conta a epopeia dos nordestinos migrando para o que vocês estão fazendo, né? Existe um hino dessa migração. E esse hino foi justamente a reunião de quem? Luiz Gonzaga está aqui do outro lado, em Exu. Né? Quando ele diz assim, lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração, ele está falando do Cariri. Ele não está falando do Pernambuco, não, ele está falando do Cariri, está entendendo? O Cariri é um território que o Pernambuco tirou um pedaço, o Ceará tirou outro. É por isso que nós aqui no Cariri, quando nós estamos aí fora, as pessoas perguntam assim, vocês são de onde? Você é de onde? Eu digo, eu sou do Cariri. A pessoa pergunta, e de onde é onde é o Cariri? Eu digo, no Ceará. Entendeu? Quem mora no Pernambuco, o território de lá é chamado de Araripe, a Chapada. Dividiram o povo.
Mas o povo, culturalmente, ele não se divide. Aqui a Pedra do Reino de Ariano está aqui do outro lado, né? Aqui tem o Padre Cícero. Aqui era o único lugar onde o Lampião, quando entrava, se ajoelhava e deixava as armas na porta, porque é um território sagrado, tá entendendo? Então aqui, por que isso aqui é um território sagrado? Porque na pré-história era aqui onde era feito o Araquidizã, onde os homens da pré-história, os índios, os caciques se reuniam para projetar o futuro. Era o encontro dos pajés. Aqui acontecia no que se chamava de Cariri Novos, que era esse lugar. E o que fazia a diferença? A água, a presença da água. É um oásis no meio do sertão. Então, para vocês terem uma ideia, muitas vezes é importante a gente descer mais para ter uma ideia do que é um território. Por exemplo, São Paulo, né? O que tem de rios soterrados em São Paulo? Isso era um território que, quando cobriram, virou um território migratório. Então, não é a natureza do território. É por isso que eu digo assim, nós estamos no momento que a gente está, assim, o desequilíbrio que nós estamos vendo no planeta é duas coisas. Primeiro, estão tirando as florestas de cima da terra, que é os cabelos da terra, estão cortando, tá entendendo? Então, estão tirando. E a segunda coisa estão tirando a pureza das crianças. Então, nessa correria de que meu filho tem que correr para o mercado de trabalho, não sei o que, estão transformando as crianças em adultinho, tá entendendo? Então, nós estamos deixando, tá entendendo? O que nós estamos tirando, na realidade, é a natureza do planeta. E é por isso que aparece um vírus desse aí, que é justamente onde nós estamos mexendo. Nós estamos tirando todos os anticorpos desse planeta e nós estamos se queixando de quê? Então, isso tudo tem a ver com território. Isso tem a ver com território. As consequências do que nós estamos vendo no mundo tem a ver com território. E eu acho que a volta disso é justamente sentir o território. Porque uma coisa que eu achei interessante, quando eu saí daqui com 9 anos de idade e fui morar na Amazônia com meu pai. Meu pai era daquele nordestino que foi para a Amazônia legal. Eu atravessei o Maranhão, ou atravessei o Ceará, atravessei o Piauí, atravessei o Maranhão e atravessei o Goiás. De carro. Alberto, posso só dar um recadinho rápido? Sim. Desculpa te interromper. Então, a gente já passou dos 57 minutos, Vixe! E aí depois o pessoal do Instagram vai cair, porque lá no Instagram tem o limite de 60 minutos. Então, o pessoal do Instagram que está lá, corre lá para o tchau para a galera do Instagram. Tchau para a galera do Instagram. Lá continua, viu? Tá bom. Aí, mas como corre lá. Não, o pessoal do Instagram corre para o Facebook, porque a gente continua ali. Ah, tá bom. Então, é a três partida dele. Não, a gente continua, Lemberg. É só para dar um recadinho pro pessoal do Instagram. Então, só fechando, né? Fechando aqui, eu viajando, foi que eu vi que antes o norte começava antes de terminar o nordeste, tá entendendo? Isso é tudo invenção, essas coisas, né? Porque o bioma é quem define, é a natureza quem define isso. Então era essa minha conversa mesmo, era essa. Pronto. Então tá. Antes da gente partir para as perguntas, eu queria só chamar, então, para fazer uma apresentação rápida da Fundação Casa Grande. É um trabalho fantástico, assim, inclusive quem puder vá lá, Nova Olinda, vale a pena a viagem, e aí depois vão poder visitar todo o Cariri com toda essa magia que o Allenberg descreveu tão bem. Eu e a Fernanda já estamos combinando uma viagem para a gente se encontrar lá, né, Fernanda? Para lançar o Oxente Bexiga. O café agora é aqui, Fernanda, viu? O café vai ser aqui. Então, por favor, só colocar então agora o vídeo lá, só da rápida apresentação da Fundação Casa Grande. E aí a gente já parte para as perguntas. Era uma vez uma casa azul no meio do sertão, considerada mal assombrada. Porém, há mais de 20 anos, nós, as crianças, botamos os fantasmas pra correr. E a transformamos em uma casa de brinquedo, só que de verdade, bonita de noite e linda de dia.
Na Fundação Casa Grande é assim. As crianças chegam para brincar e se divertir. E aprendem com os programas de educação infantil, profissionalização dos jovens, empreendedorismo social, geração de renda familiar e sustentabilidade institucional. Nós temos um museu de arqueologia que conta a história do Homem Cariri. A Casa Grande FM, uma rádio comunitária que informa e diverte a comunidade. O Teatro Violeta Reis, região de artes cênicas, um espaço de profissionalização técnica e formação de plateia. A TV Casa Grande, um laboratório de produção audiovisual que registra a diversidade cultural da região. Temos as bibliotecas de pesquisa e literatura infantil, com programas de incentivo à leitura. Gibiteca, um laboratório de formação de leitores, roteiristas e desenhistas em revista e em quadrinhos. DVDteca, um acervo cinematográfico universal para formação em arte e educação. Parque Ambiental dos Cajueiros, áreas para prática de esporte e lazer. Turismo comunitário, com pousadas domiciliar, lojinha de artesanato e cantina regional, que gera renda para as famílias das crianças da Fundação Casa Grande. Deve ser por isso que hoje a Fundação Casa Grande recebe mais de 60 mil visitantes por ano, do Brasil e do mundo. E sabe quem administra essa casa? Nós, os meninos e meninas da Casa Grande. Bom, e já são 27 anos de existência da Fundação Casa Grande. Eu acho que tem um trabalho, sabe aquilo que a gente sempre fica sonhando sobre um museu que vai fazer diferença para uma população? Não, é a Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri. Eu acho que é um exemplo de um museu que não se furtou a estar lá na relação com o povo. E aí depois teve uma opção mais radical ainda, radical eu digo para todos aqueles que ficam... que acham isso muito radical, mas assim, Allenberg teve essa visão e colocou a gestão daquele espaço na mão das crianças da cidade. E então são gerações e gerações de crianças que tentam, a partir do museu, desse trabalho com a memória, que aprenderam a ler esse grande livro da Chapada do Araripe, que o Allenberg tão bem falou, tão poeticamente, falou na leitura da paisagem, na construção dessa história, para também entender como lidar com aquilo, como transformar e como também construir. Isso é muito inspirador. Eu acho que tem muita coisa assim, bem interessante. E agora podemos partir para as perguntas. Já tem aqui 2 perguntas que já foram lançadas. Então, vou dar preferência aqui para os convidados, para as perguntas que chegaram, e aí depois, na sequência, eu faço a minha. A primeira pergunta é do José Carlos, que faz uma pergunta para os dois, tanto para a Fernanda quanto para a Allenberg. A pergunta do José Carlos é a seguinte, essa aí que está na tela. Sei que estamos fazendo trabalho de recuperação da nossa história com muito empenho, mas sei também das dificuldades. Quais foram os seus piores momentos em que vocês até pensaram em desistir? Pode fazer. E a outra pergunta é do Daniel Fagundes, que é específica para o Allenberg. E aí depois a pergunta do Daniel Fagundes é: qual a importância das lendas e mitologias populares para a preservação de memórias que a historiografia oficial não conta? E aí, então, agora deixo para a resposta de vocês. Pode começar, Fernanda, aí, você. Eu vou ser super simples aqui. É difícil... a gente sempre tem muitas dificuldades. O meu processo foi um processo que envolvia muita gente, era sempre com muita gente, mas também era um processo também muito só também, em outros momentos. Né? E aí eu poderia falar de 1000 dificuldades, tanto de um quanto de outro, ou do documentário, que aí fazer coletivamente sem recurso.
Mas eu acho que o mais importante aí é que a gente não se foque no fim. Em qualquer processo, né? O fim não é o mais importante, né? O mais importante é o processo. É claro que a gente quer que exista um documentário bonito ou uma pesquisa que eu consiga pelo menos passar no mestrado, que seja bem recebida e tudo mais, um memorial que seja o coletivo, a gente quer muita coisa, mas mais importante é o caminho. E aí, eu vi essa semana um bate-papo do Renato Nogueira com o Nego Bispo, que eu citei aqui, que é do Piauí, e ele fala assim, a conquista tem que ser conectada à trajetória. Eu acho que essa frase um pouco diz, assim, dificuldades é isso, né? Trabalhando 40 horas e sendo mãe, cuidando da casa, tendo pessoas em volta e fazendo uma pesquisa, escrita, um documentário sem recursos. A gente pode falar de mil coisas, mas o processo, ele com as suas dificuldades, com as suas questões, ele é gratificante, né? E é isso que faz ver, e ele não terminou, né? Eu fico pensando, a gente ainda vai exibir aqui, eu quero escutar, né? Eu estou ansiosa para escutar o que as pessoas aqui no Bexiga que participaram, elas vão dizer, como elas vão reagir. Lá também, lá em Mombaça, como é que vai ser, o que elas vão achar, qual que é a reflexão que elas fazem disso, vão avaliar. E, enfim, é isso, não acaba, porque o que isso vai suscitar? Será que suscita algo, não suscita? Enfim, tem mais perguntas que respostas. Pronto. Sou eu agora? Alenberg, e para você? Teve algum momento que você pensou em desistir? Olha, é o seguinte, o tamanho da dificuldade é o mesmo da facilidade, né? Eu acho que, assim, quando é um sonho, não existe isso, tá entendendo? Tudo que a gente faz, né? A gente faz assim, a gente faz como a Amélia, sabe? Achar bonito não ter o que comer, tá entendendo? Então, a gente faz aquilo ali. Em todo momento da Casa Grande, eu só vejo assim, beleza, hein? Sabe? Até aquele momento que as pessoas acham que era difícil, mas para nós era muito legal, tá entendendo? Por exemplo, você pode dizer para um movimento hippie que pegar carona para chegar em Woodstock, que foi um momento difícil, foi mágico, tá entendendo? Aquela carona que se pegou, quem não pegou carona não sabe o que é pegar carona, tá entendendo? Então eu acho que que pelo contrário, né? Assim, eu não vejo nenhum momento, as pessoas normalmente as pessoas se frustram muito quando vêm para Casa Grande fazer tese. E que duas coisas, né? Uma, assim, de não se envolver com não tem um negócio, né? Que não pode se envolver com o que está estudando, né? Que eu não sei o que é aquilo, né? E, assim, nem desse negócio, né? E outra coisa, né? Ele nem se envolver porque quer saber um problema, tá entendendo? Qual é o problema disso aqui? Qual é a dificuldade? Eu nunca conto dificuldade, entendeu? Nunca contei, porque eu nunca fiz aquilo com dificuldade. Eu fiz. A Casa Grande, ela é feita com prazer, é feita com alegria, né? É uma casa que é administrada pelas crianças, a diretoria da casa tem 11 anos de idade, 8 anos de idade. Vai perguntar a um menino qual é a dificuldade de sair de casa, né? Vai chegar lá e passar o dia brincando, né? Daquilo. Não existe dificuldade, até porque não há uma desconexão com a infância, né? Não há uma desconexão com a infância. É uma coisa que a Casa Grande não é um projeto para a criança, é um projeto das crianças para o mundo. É diferente. Entendendo? Então, por isso que é o seguinte, que não existe essa dificuldade, né? Então, a minha resposta para a primeira pergunta é essa, né? E a outra é a conexão do mito com o quê? Que ele falou aí, com a mitologia, com... Ele pergunta sobre a importância das lendas e mitologias populares para a preservação de memórias. Olha, é muito importante, né? Isso aí, a gente ter essa preservação das memórias através da preservação dos mitos, do estudo desse mito. Nem digo nem estudo, é vivência, né?
por exemplo, quando você chega num sítio arqueológico, o povo agora está pegando os sítios arqueológicos e botando aquelas passarelas, não sabe? Fica parecendo a Disneylândia da pré-história, tá entendendo? Então, o que acontece é o seguinte, você tira os obstáculos, porque é o seguinte, porque o território é feito com rituais. Você tira o ritual, então você bota vamos dizer assim, transformando isso em turismo, você bota o povo para ter facilidade, mas tira ele do ritual. E muitas vezes o ritual é que faz com que a pessoa faça a sua catarse, tá entendendo? Vá lá, tá entendendo? E cede lá outra pessoa. É muito mais importante você entrar num sítio mitológico, num sítio arqueológico, acessar esse conhecimento ancestral, fazendo o ritual e saindo de lá renovado, de que você dizer depois, mostrar uma foto no Facebook que foi nesse lugar, ou então uma coisa que você mostra que teve naquele lugar, né? Uma coisa que eu observava, né, visitando até outros países mesmo, é que essa geração de hoje ela está mais preocupada em se fotografar em frente ao David, lá de Michelangelo, do que até pegar, sentir a energia daquela peça, tá entendendo? Então, esses lugares ainda são lugares de cura. Eles não deixaram de ser lugar de cura. As pessoas foi que deixaram de ser abertas para esses lugares. E a relação, e ainda hoje existe isso. Né? Ainda hoje existe isso. Olha, a primeira vez que eu fui visitar um governador que queria me conhecer, e eu fui lá, eu me lembrei da lenda do Castelo Encantado. A lenda do Castelo Encantado já está falando em memória, né? Eu vou dizer assim, existe aqui uns castelos, umas rochas aqui que são conhecidas como Castelo Encantado. Então você entra, né, as pessoas dizem que aquelas pedras tem noites que elas se desencantam e ali viram uma cidade. E quem entrar lá no castelo, você entra no castelo, vê as pessoas novamente, volta tudo. Aí você entra no castelo e lá é cheio de ouro, cheio de pedras preciosas. Se você pegar uma pedrinha daquela e botar no bolso, você não encontra a saída mais por onde você entrou. E aí, quando o castelo se encanta novamente, você vai embora e se perde nele. E aí, a primeira visita que eu fui, assim, a Casa Grande, a gente começou uma ruma de menino, R$200 por mês, que a gente custava, né, durante 5 anos. E aí eu fui visitar, fiz um pedido, né, para o governador receber, o governador foi me receber. Quando eu cheguei lá, que eu entrei no corredor para ir falar com ele, eu senti aquele tilintar, como se fosse pratas e ouro tilintando, né, em torno de mim. Aí o que foi que me veio naquela hora? Veio o Castelo Encantado e veio uma coisa dizendo assim para mim, não pegue nada para você, porque senão você nunca mais sai daqui. O que você levar, leve para o coletivo. Peça sempre para a memória desse coletivo. Então, foi onde eu consegui sair de lá, tá entendendo? Desse lugar, sem ficar preso lá a essas pessoas, que são essas pessoas que muitas vezes detêm o poder, detêm as cadeiras, detêm essas coisas. Então, eu acho que ainda hoje a memória, ela serve para isso. Ela serve para mim ir num lugar desse e ter uma noção de ética, uma noção de fazer as coisas de uma forma que a gente possa continuar nosso projeto e formar aquela geração também com essa ética, sabe? Então, isso ainda hoje está acontecendo. Então, a memória serve para isso, meu amigo. Assim, ainda hoje serve para essas coisas, para a gente criar ética, para a gente ter ser uma pessoa do bem. A memória, ela está aí para a gente ser uma pessoa do bem. Certo. Bom, então, enquanto não chegam outras perguntas, eu vou fazer as minhas agora. Então, assim, Alenberg e Fernanda, vocês dois falam muito sobre a questão, a Fernanda falando um pouco sobre a questão da experiência dela, agora migrando da área de memórias, indo para a parte de turismo social, e aí depois a Alenberg fala, lá no vídeo da própria Fundação Casa Grande, fala muito também do turismo comunitário, e fala também um pouco dessa questão do atrelamento entre memória e turismo, quando você, por exemplo, cita a questão da própria visita
para se ver o Davi do Michelangelo lá em Florença, mas aí depois não se aproveita muito aquilo que se está sendo mostrado, né? O que eu queria ver, assim, que relações vocês conseguem enxergar, primeiro, entre essa questão de trabalho com a memória e o turismo, mas assim, e que críticas, então, vocês conseguem fazer nessa questão da exploração do turismo, muitas vezes, da memória. E aí, a segunda pergunta é, Fernanda falou sobre a questão da maternidade, e aí depois o Allenberg falou muito sobre a questão também da memória e da construção e dessa ética que vai deixar, então, para ser ensinado. Fernanda falou também sobre a questão de educação. E aí, como é que vocês conseguem enxergar essa relação entre memória e futuro? Porque aí depois eu fico só pensando, a imagem mais recorrente para mim, quando eu penso nessa relação de memória e futuro, é aquela do Aloysio Magalhães, quando ele ele compara com o Bodoc. Ele diz assim que quanto mais para trás você puxa o elástico, mais adiante o projétil ele segue. E aí depois, com o passado seria assim, então, quando não à toa o Allenberg chega e fala assim sobre as placas tectônicas, vai lá atrás, mas assim, ele consegue projetar lá na frente depois. Como é essa relação para vocês entre memória e futuro, e principalmente considerando essas gerações que estão próximas a vocês? Então, no caso da Fernanda, o Taiguara, no caso do Allenberg, agora Ana Rosa. Então, quem é que começa? Fernanda, que eu tô com a goela seca. Então tá bom. Eu acho que a memória ela sempre está voltada para o futuro. Por mais que ela, mesmo toda a memória ela se volta para o futuro, ela nos orienta, né? Então, a gente tem uma dificuldade, por exemplo, no contexto Brasil, de falar da memória da ditadura, por exemplo. E isso tem consequências, né? Assim como a gente ainda tem, a gente num genérico mesmo, dificuldade de se falar da escravidão e da violência que foi para as populações negras e indígenas. E isso tem impactos até hoje. Então, enquanto a gente não trabalhar essas memórias, e outras várias, claro, a gente não consegue orientar algumas coisas para o futuro. E é claro que existem grupos tensionando para que essas memórias elas apareçam, que elas sejam contadas, elas sejam reconhecidas, né? Então, e isso tem várias facetas, né? Então, acho que a memória, ela sempre dita futuros, né? Ela sempre se volta para o futuro. E ela sempre é uma construção do presente, né? Elas vão mudando. Então, eu diria isso sobre a segunda, né? Sim. Para mim, eu penso assim, né? Ninguém transforma seu tempo dentro dele, né? Então, a memória é um habitante do futuro, visitando o presente. Por isso que ela está um dedo acima da Terra. Entendendo? Então, a memória, para mim, ela é uma coisa, como eu estou dizendo, é o espírito do lugar. Quando se conecta com o espírito do lugar, se vê que a memória ela é um habitante do futuro visitando o presente, né? E porque o passado é justamente uma coisa que a gente... nós já estamos no futuro, né? Então, nós já estamos no futuro. Então, sempre todinho você está, né, vindo do futuro para o presente. Vindo do futuro para o presente. Então, eu acho que quando a gente pensa assim, é como Dylan diz, a resposta, meu amigo, está soprando no vento. Entendeu? Então, mais importante da gente criar uma instituição pedagógica é fazer que o ar que tenha naquela instituição ele seja curativo, ele seja esse espaço onde habita tudo isso, quando se precisar se inspirar,
Se tiver uma pessoa ali que tem vocação para pintura, ele vê as cores. Se tem uma pessoa que tem vocação para poesia, ele vê poemas caindo de cachoeira, correndo pelo chão. Você está entendendo? Então, é isso que eu acho. Essa árvore, né, do futuro, eu não consigo ver a memória, tá entendendo, como uma coisa do passado. Eu não consigo ver a memória como uma coisa do passado, porque quando eu ando num sítio arqueológico, eu vejo que ali as pessoas dizem assim, o homem da pré-história. As pessoas nunca viram. Você nunca viu nenhum arqueólogo falar do menino da pré-história. Vocês já viram? Nunca viram? Porque é o seguinte, porque quando você vê um sítio arqueológico daquele, ele não é um cemitério, ele passa a ser um playground, tá entendendo? Ele passa a ser pedras que se sobem. Eu gosto de ir com as crianças nos sítios arqueológicos, nesses sítios mitológicos, para subir nas pedras. E eu digo, olha, vocês escutem o vento, escutem os pássaros, escutem as folhas. Porque quando chegar lá em cima, vocês procurem ver que música está tocando. Tá entendendo? Porque é isso, é uma orquestra, as folhas são um violino, a batida do coração é o zabumba, tá entendendo? Então, aquilo ali, a gente passa a habitar naquele canto de memória, é visitado pelo futuro. E o futuro é que é produtivo. Eu acho que é isso que a gente tem que propor, é produtividade para as pessoas. E aí a gente vai se valendo dessas ferramentas que um chama de turismo, outro chama de visitante, do que quiserem chamar, né? Então, mas o legal mesmo é a gente estar criando espaços para que a gente possa ter uma boa conversa, porque o bom turismo é aquele que tem uma boa conversa, tá entendendo? Onde você chega, né? Então é isso que nós estamos fazendo nessas histórias dos museus orgânicos, né? Em parceria com o Sesc do Ceará. O Sesc do Ceará tem uma das propostas mais bonita que se tem em relação a patrimônio nesse país, né? A gente fala, né? O IFAM fala muito, né, dessa coisa do patrimônio, mas olha o que é o patrimônio que está aí, tá entendendo? Agora, a gente precisa trazer isso para dentro do Brasil, porque na casca, no arredor do Brasil, os pais estão dizendo para os filhos em São Paulo que legal é Nova York, legal é Inglaterra, legal é esses cantos. Então, está no tempo de nós deixar de ser bom migrante nesses cantos, tá entendendo? Para a gente vir habitar esse miolo do país, tá entendendo? Para você ver que o país não é isso que está aí passando na televisão, que o país não é isso que as pessoas estão divididos, não estão, tá entendendo? Não estão, as pessoas estão entendendo, o Brasil é um país alegre, o Brasil é um país que tem isso vivo ainda, sabe? E é isso que nós temos que acreditar e deixar de dar espaço para essa outra coisa que está aí. Então, isso tudo é memória. A memória é um alienígena no presente, é um habitante do futuro que nos visita no presente. É isso a minha noção de memória. Ô Luiz, eu queria... Posso falar um pouquinho? Eu estou aqui dentro do vestido, né? E eu preciso falar um pouquinho, porque senão eu vou explodir de tanta coisa que... Vai lá, Jai. Então, vocês estão me ouvindo? Na verdade, a gente queria agradecer, na verdade está sendo super inspirador, um banho mesmo, esse banho de cachoeira para o Projeto Bororé ao Mundo. Ouvindo, Allenberg? Você consegue me ouvir? Acho que o Allenberg está perguntando se tá chegando o áudio. Todos me ouvem? Sim. Então, beleza. Acho que esse banho está ficando muito isso para as pessoas também aqui da live, né? Acho que é essa inspiração. E eu queria, talvez, amarrar um pouquinho. A gente está chegando nessa 1h20 de live. Talvez a gente passa muito rápido, né? A gente caminha para esses finalmente. Eu queria só fazer uma pergunta que eu tenho, se a gente consegue falar, a gente está falando muito das crianças, dos adolescentes, né, dos jovens, se a gente pudesse falar qual que é a mensagem que a gente poderia trazer, Allenberg, Fernanda, Luiz, para esse jovem que está nesse território, que tem todo esse potencial. Então, amarrar, que potencial que ele tem ali na mão, como é que a gente pode utilizar isso, e aí talvez amarrar um pouquinho o que o Luiz falou, que acho que ambos os trabalhos apresentam, a gente também vem aqui tendo uma crescente do turismo,
ao mesmo tempo, quais são os caminhos que o turismo apontam, o turismo de base comunitária, né? Ou também se tem alguma armadilha no meio desse caminho, né? Porque também, dependendo do turismo, a gente também perde exatamente isso que você está falando, né, Lemberg? Que é esse ritual, que é exatamente isso que fez os lugares, esses territórios, esses elementos serem o que eles são. A gente pode ter uma armadilha ou outra que a gente se perde. Então, se a gente pudesse dar essa mensagem diretamente para as crianças, para os adolescentes que estão nesses territórios, no Bororé, no Grajaú, no Cariri, no Bexiga, o potencial que eles estão na mão e o que o turismo pode ajudar aí nisso? Bom. Sobre o turismo, o Allenberg ele disse que a memória é necessária para se ter uma noção de ética, né? E eu acho que essas coisas que se ligam, né? O turismo não existe um turismo, existe o turismo que cada um constrói em cada lugar. E quanto mais esse processo ele for construído coletivamente, localmente, entre o grupo que recebe esse turismo, eu acho que é mais possibilidade de ser interessante. E aí a gente no SESC, a gente trabalha com um tipo de turismo, né? Então, a gente tem uma série de tipos de turismo, tem um turismo de massa, por exemplo, a gente tem o turismo de base comunitária, a gente tem o turismo social, tem uma série de nomezinhos para esses turismos, né? E o que eu vejo, e acho que talvez não seja só eu, assim, é que o turismo, ele não deve ser o fim, né? De novo, falando nessa coisa de fim. Ele deve ser algo a mais, ele deve ser algo também que tenha os mesmos princípios de outras ações de vocês ou de qualquer outra iniciativa, né? Porque acho que o risco todo é ele ser o fim, né? E se perder, quais são os princípios mais importantes para vocês, para cada um, para cada iniciativa, né? Para cada grupo. O princípio, pensando em SESC, a gente trabalha com educação para a cidadania, a gente trabalha com a educação pelo turismo, a educação para o turismo, né? Então, a cidadania e a ética, elas são valores fundamentais para a gente. Então, entender as memórias dos lugares a partir de vozes diversas é importante, né? Mas o SESC não é quem faz o turismo, né? Apesar de ter essa orientação. Quem faz o turismo é o Bororé, é o Cariri, e cada um vai fazer o turismo de um modo diferente. O que a gente deseja é que seja de uma forma que, de fato, provoque afeto e crescimento entre as próprias localidades, né? Entre os próprios territórios, e que o turismo seja algo além desses processos, né? Acho que, de um modo geral, eu diria isso. Acho que a Lemberg pode dizer mais, né? Com a história toda que vocês têm lá no Cariri. Na hora faltou o som dele, ficou mudo, né? Aí eu não escutei, mas eu vou no rumo, igual cego pedindo esmola na feira. Então é o seguinte, eu vou dizer o seguinte... Ouviu, Lemberg? Já tá mudo de novo. Mudo, não aparece. Fala aí, Luiz, tu tá escutando? Produz aí, Luiz, fala para ele mandar uma mensagem para as crianças, para os adolescentes que estão escutando ele. Oi, então, Allenberg, você está me escutando? Agora eu tô. Tu é o interno. Então tá bom. Ele tá falando japonês. Tá certo. Não, Allenberg, na verdade, o que inspiração. O que é que se pode deixar, em que recado você dá para os jovens que, enfim, estão adiante dessas iniciativas? Então, tanto lá na Fundação Casagrande, quanto lá no Bororé, o que existe de comum é que os jovens estão plenamente envolvidos. Então, que recado você dá para esses jovens, então, para que eles prossigam? Eu dou recado para as crianças, o jovem já está velho. É da criança brincar, né, sabe? Brincar dessas coisas todas, tá entendendo? Eu acho que o turismo é uma coisa de brinquedo de criança, isso aí, essas coisas, né? Assim, a experiência da gente lá na Fundação é a partir da infância, né? E é uma coisa muito interessante, porque, veja só, a gente
viu, Fernanda, a gente fazendo esses museus orgânicos, né? A gente começou a ver que o seguinte, que, na realidade, as mulheres que são o mestre da cultura popular. Ele é brincante porque a mulher permite que ele seja criança a vida inteira. Tá entendendo? Então, a mulher que é a gestora. Então, por exemplo, quando nós estávamos fazendo o museu de Mestre Antônio Luiz, nós descobrimos que o seguinte, que não era ali o mestre Antônio Luiz, que é um mestre de reisado, não era a grande figura. Existia ali uma figura maior, que era Rosa, que era a mulher dele. E que Rosa, nós descobrimos que uma das coisas mais bonitas que tinha ali na casa do mestre Antônio Luiz era o sorriso de Rosa. Rosa, quando ria, chega o dia amanhecia, entendendo? Então, nós descobrimos também, fazendo um museu orgânico, que Rosa fazia um feijão que não tinha feijão melhor no mundo, entendendo? Então, é o seguinte, aí o mestre Antônio Luiz ficou assim, lá na rabada, com a apresentação dele no final, para fechar tudo isso que tinha de valor ali dentro daquela casa. Então, por isso que é o seguinte, que aí, hoje, lá na casa do mestre Antônio Luiz, e que Rosa fazia também uns assentos assim para as cadeiras de pano, que era a coisa mais linda do mundo, feita de retalho. Você está entendendo? Então, Rosa floria o ano todo, e o mestre Zé Luiz só de janeiro em janeiro, está entendendo? Nas festas de rei. Então, o seguinte, o que é que hoje é lá? Hoje é um museu orgânico que conta a história do ciclo do Reis, na casa do mestre, que já era, como você disse mesmo, isso já existe. Né? Não é o SESC, não é a fundação, não é nada, isso já ali é a fonte que já existe. Então, na casa do mestre Antônio Luiz, a gente fazendo no museu, já vi que o povo parava lá fica no sítio, o povo parava para tomar um café, conversar um pouquinho com ele, na calçada, era um point já. E que o terreiro já era um anfiteatro, tá entendendo? O terreiro já era um anfiteatro. E aí o seguinte, aí Rosa, então, hoje o que é lá? Você vai para a casa do mestre Antônio Luiz, você... agora é safra o ano inteiro, porque você vai lá, você vai visitar o mestre Antônio Luiz, conversar sobre a história dele, mas você almoça na casa dele, você já está incluso dentro do pacote, tá entendendo? Almoçar na casa de Rosa, conversar com ela, comprar os paninhos dela, que ela faz as coisas, e já apareceu dentro do grupo quem fazia as máscaras, de você comprar as máscaras de madeira também. Isso tudo em volta do quê? Do ciclo de Reis. Mas entra aí a gastronomia, entra o artesanato, a museologia, olha o tanto de coisa que entra, tá entendendo, em torno daquilo ali. Eu acho que eu não sei nem como é que se chama isso, é turismo, tá entendendo? Que você, uma vez, foi uma turma de São Paulo, né? Foi uma turma de São Paulo aqui, aí a menina perguntou, viu aquele sertão seco, entrando no sertão seco. Aí olhou assim, foi olhando, e ela foi arregalando os olhos. Aí ela disse assim, vem cá, esse povo vive de quê aqui? Eu digo, vive de teimoso. Então, essa teimosia que quando foi de noite, que os reis saíram de dentro daquela caatinga seca, ficou assim mágico aquilo ali, aquele momento ficou na cabeça daquelas pessoas. Então, é isso, tá entendendo, que eu acho que, como é que nós vamos chamar isso, né? Isso aí é que aí você vê menino, mulher, cachorro, jumento, velho, tudo ali em volta e não tem ninguém velho, nem jovem, nem nada não. Então se envolve por conta desse encanto. Eu acho que o que a gente tem que resgatar nos lugares, nos territórios, são encantos. Você resgatando o encanto do território, você resgata tudo isso. Então não é mais coisa de jovem, de criança, de velho, não, é um encanto. E todo mundo se envolve, entendendo nisso. Bom, eu não sei se tem um minutinho assim, mas eu não daria conselho nenhum para criança nem para jovem. Eu aprendo muito com o Taiguara. Taiguara tem 4 anos de idade. Ele me ensina a desenhar, me ensina a brincar, me ensina ele conta a história para a avó dele, a história que a avó conta. Ele me ensina tanto, acho que eu diria mais para os adultos, para mim mesmo até, né? Bom, eu vou já, então, caminhando para esse encerramento, e aí depois, já que a gente foram pedidas algumas palavras de inspiração para as pessoas jovens, eu vou me basear, então, num poema que eu encontrei aqui nesse livro, da
Rosiane Lima Verde, que tem um poema do Allenberg, olha só. E ele diz, e eu acho que é bem interessante para que todos possam se inspirar. O poema diz o seguinte: que as nossas conquistas sejam sempre o meio e não o fim. Que os nossos meios sejam sempre centrados na honestidade e na coletividade. Que o nosso seja de tantos e que o de tantos sejam demais. E aí, grato ao povo Cariri, Allenberg quem diz. Eu acho que esse é um recado que pode ficar para todos nós, jovens, crianças, velhos, adultos, enfim, para todos nós. Foi uma conversa deliciosa, e aí depois eu acho que a gente já ultrapassamos até o tempo da live, o pessoal da técnica vai matar a gente, mas tudo bem, né? Foi bem gostoso e vale a pena. Jai, com você. Maravilha, queria agradecer, de verdade, dá vontade da gente visitar, muita honra receber o vídeo, Fernanda, pela primeira vez, imagina o carinho e como é especial, né, ao mesmo tempo especial para você, especial para nós também, muito legal saber que ele chegou aí para a galera, e vai chegar mais, né, vai chegar o documentário completo. Allenberg, obrigado mesmo, uma inspiração, muita poesia, muita música, assim como queria me convidar também para ir para a Fundação Casa Grande, conhecer, ter o prazer de conhecer vocês aí. E Luiz, também muito bom, obrigado por esse encontro e até uma próxima, que seja o mais breve possível. Com certeza. Obrigada. Tchau. Muito bom estar aqui. Muito bom. Grato. Tchau. Tchau. Obrigado. E agora eu não sei nem como é que sai. Valeu, meu. Me tirem daí. Me devolvam para aqui que eu tô aí. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Tá aqui ainda, Valeu. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigada, viu, Jai? Foi muito gostoso. Obrigada, espero que tenha sido legal. Muito bom, muito bom. Agora deixa eu sair aqui. Como que sai? Tchau. Obrigado, gente. Ô, já acabou? Já acabou? Calma aí. Show! Valeu, energia. Ô, já acabou a energia aqui, cara, na hora que vocês estavam falando, mas deu tudo certo? Deu tudo certo, pode encerrar a live, querido. Obrigado. Valeu, gente. Vocês acompanharam a última live histórica. Estamos aí, colocamos mais um trecho da nossa história. Obrigado quem acompanhou. Valeu, Edson. Rolou tudo bem? Chamo aqui. Beijo, gente. Bororé Mundo, tamo junto. Valeu, Fernanda, Allenberg, Luiz. Valeu, Edson. Falou.